Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um comentário sobre mais um livro da Bíblia. Desde já eu agradeço a sua audiência e que possa permanecer conosco em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem o título Livro de 1 a Samuel, o Deus de Israel, o único rei soberano. O livro de Samuel é o 9º livro da nossa Bíblia Sagrada e é o 4º entre os livros históricos. Este é o assunto da nossa lição. Meus irmãos, iniciando a nossa aula, é relevante nós lembrarmos que a pronúncia correta é 1 a Samuel ou 2 a Samuel, considerando que estamos falando de um livro. Dessa forma, a pronúncia correta será esta: 1º livro de Samuel ou 1 a Samuel. Vamos entrar então na nossa lição, capítulo de número 1. A estrutura do livro de 1 a Samuel. Como podemos acompanhar aí na tela, o primeiro livro de Samuel. Na Bíblia hebraica, os 2 livros de Samuel formam um único volume, assim como 1 e 2 Reis e assim como 1 e 2 Crônicas. Ou seja, na Bíblia hebraica não existe 1 e 2, mas são apenas um livro. Algumas curiosidades das primeiras traduções. Olha só, irmãos. A Septuaginta, quando traduz o hebraico para o grego, ou seja, do original da Bíblia hebraica para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, considera os livros de Samuel e Reis como um único título, que é chamado de Livro dos Reinos. Aí nós temos 1º, 2º, 3º e 4º. Já a Vulgata Latina, quando traduz do hebraico, do grego, melhor dizendo, para o latim, de onde vem a nossa tradução, separa em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, como nós conhecemos até o dia de hoje. Os escritores dos 2 volumes de Samuel, conforme está em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29, é Samuel. A ele é atribuído do capítulo 1 ao capítulo 24 do primeiro livro. E a partir do capítulo 25, quando também cita a morte de Samuel, já é escrito pelo profeta Natã e também por Gade. Nós temos agora aí, meus irmãos, a estrutura do livro de 1 a Samuel. A estrutura do livro, meus irmãos, compreende desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Nós temos aí do capítulo 1 até o capítulo 7, o livro fala principalmente e não exclusivamente acerca de Eli e Samuel. Nos fala aí do nascimento e chamado de Samuel e a morte de Eli e seus filhos. São algumas histórias mais relevantes para a história do livro. Nós temos aí do capítulo 8 até o capítulo 15, já nos fala de Samuel e Saul, onde Saul é ungido rei e Deus rejeita também a Saul dentro destes capítulos. A última parte da divisão do livro vai do capítulo 16 a 31, que fala acerca de Saul e Davi, onde Samuel unge Davi, Samuel morre no capítulo 25 e Saul também morre ali no finalzinho do seu livro. E ali nós terminamos toda a estrutura do livro de Samuel. Nós temos agora aí o propósito histórico do livro. Registra a transição de forma de governo em Israel, da teocracia para a monarquia. Meus irmãos, esse é um dado muito importante, muito relevante. O livro de Samuel, historicamente, se sobressai ou se diferencia de outros livros nesse sentido, porque ali ele está marcando um período histórico, onde a forma de governo em Israel é alterada, para as 2 formas que vamos conhecer agora. Nós temos aí a teocracia, que é o governo de Deus sobre seu povo mediante homens divinamente escolhidos.
foi iniciado no livro do Êxodo, essa forma de governo, mas foi instaurada na Terra Prometida. Nós temos aí os líderes Moisés, Josué e Juízes que participaram dessa liderança teocrática, onde Deus era quem regia toda a nação. Mas nós temos aí a transformação, que foi modificado para a monarquia, que é uma forma de governo onde o rei, agora é um homem, representa todo o povo e sobre ele exerce autoridade, sendo normalmente um regime hereditário. Meus irmãos, para facilitar a nossa compreensão, a forma de governo chamada teocracia é o governo de Deus sobre os homens. E a forma de governo chamada monarquia é o governo do homem liderando todo o seu povo. Vamos continuar aí na sua tela. Temos agora aí o propósito teológico do livro. Embora os livros de Samuel tenham a função de registrar a história, nós percebemos na história o DNA divino, ou seja, Deus continua governando a história. As 3 lições teológicas destacadas nos livros são os seguintes: a vontade de Deus é soberana, ou seja, ele continua a dirigir a história do homem independente de reinos. O pecado terá consequência, nós vemos isso na história de Saul e de todo o povo de Israel, e Deus trata com ambos, independente dos seus níveis. E por último, nós temos o estabelecimento do pacto davídico, aonde o nosso irmão Davi surge no primeiro livro de Samuel, mas o estabelecimento do pacto só acontece no segundo livro de Samuel, que nós vamos chegar lá na nossa próxima aula. Continuando ainda no capítulo 1, nós temos o tópico 1.1 que nos fala acerca de Samuel. Meus irmãos, o nascimento de Samuel foi um milagre, a sua mãe era estéril, e por causa desse milagre ele é oferecido ao Senhor para que possa crescer no templo, o que fez com que o seu chamado fosse também bastante promíscuo, ou seja, Deus o chamou em uma idade, com pouca idade. Era costume, em meio aos israelitas, que um jovem passasse a ser treinado para ser sacerdote lá pelos 25 anos. Mas como Samuel já vivia no templo, ele teve o seu treinamento mais cedo do que o normal. E a Bíblia ainda registra no capítulo 3, verso 19, dizendo o seguinte: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Ou seja, Deus cumpria tudo aquilo que Samuel falava, porque era uma revelação divina. Dando continuidade, acompanhe na sua tela. O profeta Samuel, filho de Eucana e Ana, seu nascimento foi um milagre, e seu nome significa: seu nome é Deus. Samuel exerceu um tríplice ministério. Ele foi o último dos juízes, o que já nos dá a entender que o livro de Samuel é uma sequência histórica de juízes. Nós temos aí também que ele foi o primeiro dos profetas após Moisés. A sua forma profética é o ministério profético do Antigo Testamento. E o ponto 3, ele exerceu o sacerdócio. Isso porque ele era da tribo de Levi. Existe um certo problema na interpretação bíblica, que alguns entendem que ele seja de Efraim, mas não. Era que ele morava na cidade de Efraim, mas ele era um levita. Presumivelmente, Samuel tenha vivido até os 99 anos, e isso tirado aí a informação de Champlin em 2001. Seu nome aparece 136 vezes em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Porém, não aparece o seu nome em 1 Samuel, embora o livro receba o seu nome. Meus irmãos, nós temos aí também pontos positivos e pontos também negativos da vida do nosso irmão Samuel. Vamos primeiro ao ponto positivo.
O ponto positivo, meus irmãos, é que ele contribuiu de forma direta para a instauração da monarquia. E o segundo ponto é que ele também ungiu os dois primeiros monarcas de Israel, Saul e também Davi. Agora, olha só a fama de Samuel. Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. 1 Samuel capítulo 9 e versículo de número 6. Vamos ver agora um ponto negativo na vida deste homem de Deus. Porém, seus filhos, Joel e Abias, não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. 1 Samuel capítulo 8 e verso de número 3. Meus irmãos, esse aqui é um alerta importante para nós até nos dias de hoje. Os dois sacerdotes que iniciam o livro de Samuel, tanto o sacerdote Eli como Samuel, não souberam ensinar os seus filhos a andar no caminho reto do Senhor. Embora Samuel fosse um homem de Deus, um exemplo, um testemunho, mesmo assim, os seus filhos não andaram no seu caminho, o que nos deixa um alerta muito importante, meus irmãos. Educar os nossos filhos na casa do Senhor e para serem homens e mulheres de Deus não é fácil. É por isso que Deus disse que deveria ser deitando, levantando, caminhando, deitando, porque educar não é fácil, mas nós precisamos assumir esta responsabilidade, porque a igreja de amanhã depende da educação que damos aos nossos filhos hoje. Não é responsabilidade da igreja assumir a educação dos nossos filhos para que se tornem cristãos verdadeiros. Esta é uma responsabilidade minha e sua, ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Na sequência temos o capítulo de número 2, Saul, o primeiro rei de Israel. Meus irmãos, a partir do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia registra fatos que mudará de forma drástica a história de Israel. Os anciãos de Israel, de todas as tribos, se juntam na cidade de Ramá para conversar com Samuel. E eles fazem um pedido a Samuel. Acompanhe na sua tela. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Meus irmãos, o que levou os anciãos de Israel a desejarem um rei como as demais nações? Primeiro, a Bíblia é bem clara, Israel queria ser igual às nações estrangeiras. Segundo, há um contexto histórico que nós percebemos nas páginas da Bíblia que favoreciam essa necessidade aos olhos de todo o povo. É que geograficamente Israel era muito grande e as tribos estavam vivendo cada um no seu território de forma independente. E isso estava favorecendo a invasões estrangeiras. Quando uma nação invadia uma tribo, as outras tribos não ajudavam, não entravam em batalha, com salvas exceções. Ou seja, estava favorecendo ao inimigo e Israel estava sofrendo por causa dessas invasões. Não havia em Israel um exército único, porque cada tribo tinha o seu exército de forma independente que protegia sua própria tribo, mas não havia um líder nacional que pudesse juntar todo esse exército em batalha. Então essa situação favorecia para que os cidadãos israelitas desejassem estar unidos sobre um monarca, sobre um rei, a exemplo das demais nações. Porém, isso não pareceu bem aos olhos de Samuel e também não foi bem visto aos olhos de Deus. Acompanhe na sua tela.
No capítulo 8 e o verso de número 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Meus irmãos, não pareceu bem aos olhos de Samuel, porque Samuel já lutava contra a idolatria das nações estrangeiras dentro de Israel. E agora Israel queria ser igual às nações idólatras. A Deus também não pareceu bem aos seus olhos, porque Deus sempre foi o rei do seu povo desde o Êxodo. Então, o povo de Israel não estava apenas querendo um rei, mas estava rejeitando aquele que já reinava sobre Israel. A questão, meus irmãos, ali é que Israel estava sofrendo por causa de nações estrangeiras, por causa de guerras, por causa de vários infortúnios que estavam acontecendo ali. Porém, a solução para os problemas de Israel não era a monarquia. A solução para o problema de Israel era o arrependimento e a volta ao pacto, a viver conforme a vontade de Deus. Se Israel estava sendo invadida, se os filhos de Israel estavam morrendo, se eles estavam passando necessidade, não era por causa da ausência de um rei, e sim porque estavam desobedecendo ao pacto. Por isso a solução não era uma monarquia, a solução era uma volta aos caminhos retos do Senhor. Esta era a solução para Israel. Meus irmãos, mesmo que a monarquia não fosse a melhor solução, Deus usa da sua vontade permissiva e permite, não era da vontade de Deus, Deus permite que Israel pudesse empossar o seu primeiro rei. Deus fala com Samuel, capítulo 8 e verso 9, acompanhe na sua tela. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Meus irmãos, Deus diz para Samuel: ouve o povo, consagra um rei. Porém, antes disso, avisa para eles qual é a visão de uma monarquia, porque eles estão achando que vai ser só coisa boa. Aí, meu irmão, Deus começou a dizer como é que seria, como é que funciona uma monarquia. Acompanhe na sua tela. Como será a monarquia? Está em 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 11. Serviço militar obrigatório. Verso 12. Os filhos homens nas lavouras e fabricação de armas. 13. As filhas nos serviços domésticos da casa real. 14. Perda da propriedade privada. 15. Terras subtraída para os generais. 16. Os escravos, os empregados, de cada fazenda, seriam propriedade da casa real. 17. Impostos pesados para sustentar o reino. Meus irmãos, o que Deus estava dizendo para eles era o seguinte: olha, ter um rei custa caro, e quem vai sustentar esse rei é vocês, o povo. Ter um exército custa caro. Quem vai sustentar o exército é vocês, o povo. Deus alertou Israel e falou para Israel que a situação seria tão triste, mas tão triste, que eles iriam clamar ao Senhor por causa dos seus reis. E sabe o que Deus diz? Não vou ouvir vocês quando vocês estiverem clamando. Isso está no versículo de número 18. Olha só, capítulo 8 e verso 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Meus irmãos, a situação
era séria. Agora olha o versículo 19, a resposta do povo depois de todo esse alerta divino. Verso 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haveremos sobre nós um rei. Haverá sobre nós um rei. Meus irmãos, com todo esse alerta, Israel não voltou atrás, aceitou e Deus permitiu. Como Deus permitiu que a monarquia fosse instaurada, Deus então revelou para Samuel quem seria o primeiro monarca. Acompanhe na sua tela. Saul, o primeiro rei de Israel, pertencia à tribo de Benjamim. Essa tribo quase que foi extinta por causa de uma guerra civil. Está registrada nos dois últimos capítulos do livro de Juízes. E também a Bíblia diz que ele era filho de um homem poderoso. Está no capítulo 9, verso de número 1. Característica física de Saul. Ele era jovem, ele era belo. A Bíblia diz que não havia homem mais belo do que Saul em todo Israel. E também era alto, tão alto que desde o ombro para cima sobressaía a todo o povo. A primeira família real era composta pelo pai, Quis. A Bíblia não registra o nome da sua mãe. O nome da sua esposa era Ainoã e os seus filhos Jonatas, Isvi e Malquissua. E as suas filhas eram Merabe, que seria a esposa de Davi, e Mical, que se tornou a esposa de Davi. Meus irmãos, embora embora nós sempre lembremos de Saul como uma forma negativa, porque ele foi rejeitado pelo Senhor, nem sempre foi assim. Acompanhe aí na sua tela. Deus e o primeiro monarca. Olha só, foi uma escolha divina, ou seja, foi Deus quem o escolheu, sua cabeça foi ungida, teve seu coração transformado por Deus, o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele teve a oportunidade de profetizar e Samuel lhe deu posse. A Bíblia diz no capítulo 10 e verso 24, viva o rei. Infelizmente, meus irmãos, Saul só obedeceu a Deus e só andou nos caminhos do Senhor o primeiro ano do seu reinado. A partir do segundo ano, as coisas começaram a sair da vontade de Deus. Ainda no capítulo 2 temos o tópico 2.1, o declínio do reinado de Saul. Meus irmãos, acompanhem na sua tela como sucedeu esse declínio. O declínio do reinado de Saul. Saul representava a imagem visual ideal de um rei. Foi escolhido e ungido pelo Senhor, porém, seu caráter com frequência contrariava a vontade de Deus até que o Senhor o rejeitou. 1 Samuel, capítulo 15, verso 28. Saul foi rejeitado por, primeiro, oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Por impaciência, Saul não aguardou Samuel chegar, decidiu oferecer o sacrifício, o que era de competência exclusiva do sacerdote. Isso desagradou tanto a Deus como também ao profeta Samuel. Segunda razão pelo qual ele foi rejeitado, desobediência. Deveria matar animais e o rei dos amalequitas, porém Saul desobedeceu uma ordem direta. Meus irmãos, pode parecer pouca coisa para poder desfazer o reinado de Saul. Porém, meus irmãos, o problema é que Saul tinha um coração que não se arrependia. Ele ficava justificando os seus erros. E isso nunca agradou a Deus, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ocorre que quando Samuel chega perto de Saul, ele vê que os animais estão vivos. Então Samuel questiona, por que estão vivos se Deus mandou matar? Saul, para poder se defender, ele disse, não, nós trouxemos para poder sacrificar. Samuel então repreende dizendo, Deus prefere a obediência do que sacrifícios. Aí Saul vai e pede perdão. Porém, ele pede perdão e culpa o povo de ter deixado os animais vivos.
Quando ele faz isso, ele está revelando que o seu pedido de perdão não teve arrependimento, porque quem se arrepende reconhece que errou, e ele não reconhece o seu erro quando culpa o povo. E ainda mais, o rei dos amalequitas, que deveria morrer, ainda estava vivo, como um troféu de guerra. Saul mantinha ele vivo, e só Saul tinha autoridade para matar ou para mandar, para permitir que o outro rei permanecesse vivo. Então, meu irmão, a culpa era de Saul, ele não se arrependia, por isso o seu pedido de perdão não valia para nada. Samuel, então, sai da presença de Saul. Saul segura Samuel pela capa, a capa do profeta se rasga. Aí o profeta vira para Saul e diz o que está escrito no capítulo 15 e o verso de número 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Meus irmãos, a sequência dos fatos que mostra a queda de Saul ocorre da seguinte maneira. Decadência de Saul. Saul passou a ter inveja de Davi. O Senhor se retirou de Saul e um mau espírito o invadiu. Não cumpria suas promessas. Tentou matar a Davi com uma lança. Passou a perseguir Davi e ainda chegou a buscar orientação na feitiçaria. Meus irmãos, nós vemos por estas últimas atitudes de Saul que realmente ele estava fora da vontade de Deus, não se arrependeu de nenhum de seus atos. Logo, quem não se arrepende, Deus também não lhe dá oportunidade de um novo começo. Meus irmãos, damos início agora ao capítulo 3. Deus escolhe a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Os três personagens principais do primeiro livro de Samuel é Samuel, nós já estudamos, Saul, nós acabamos de falar sobre ele, agora o nosso irmão Davi. Acompanhe aí na sua tela. Deus escolhe Davi. Então disse o Senhor a Samuel: enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, que nos faz lembrar Boaz, o belemita. Boaz com Ruth gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, o que nos lembra também que estamos estudando uma sequência dos livros da Bíblia. A continuação da referência diz: porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Meus irmãos, o relato histórico da Bíblia Sagrada a respeito da chamada de Davi tem um ponto inusitado. A Bíblia diz no versículo de número 10 que passa 7 filhos de Jessé perante Samuel. E Samuel precisa perguntar: acabaram-se os meninos? Porque Deus não escolheu nenhum desses. Aí é que alguém lembra de Davi, que estava cuidando das ovelhas. Esse fato inusitado de terem se apresentado 7 filhos e não 8, dá margem a algumas pessoas pensarem que Davi talvez não fosse filho biológico de Jessé, uma vez que nos Salmos ele também escreve dizendo que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe, dando alguns a entender de que talvez Davi fosse filho apenas de sua mãe e que Jessé não era o seu pai biológico. Esse fato é inusitado, que dá essa oportunidade para essas interpretações. Porém, nós devemos compreender que a genealogia dá a Jessé a paternidade para Davi. E isso não se discute. Na sequência, voltemos ao slide. Sua aparência física. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, ou seja, coradinho, vermelho, e formoso de semblante. Alguns entendem aqui que ele tinha um rosto afeminado. Não é que ele fosse afeminado, mas um rosto afeminado. E de boa aparência, ou seja, ele era bonito. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel unge Davi. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nós temos no livro de 1 Samuel evidências do Espírito Santo sobre Davi. Olha só aí, tocando a harpa, vencendo Golias, vencendo os filisteus, o temor em tocar o ungido do Senhor, a força de Davi, ele mesmo diz, era o Senhor. Ou seja, a Bíblia está mostrando para nós, meus irmãos, que Davi era usado, era dependente e também ele se esforçava para manter essa comunhão com Deus. Nós não vamos nos prolongar no comentário sobre Davi, porque a nossa próxima lição vai falar exclusivamente sobre ele. Porém, trouxe um outro slide para ainda aumentar o conhecimento da nossa aula. Acompanhe aí na sua tela. Saul versus Davi. Diferença entre os monarcas. Existe um contraste na aparência. Davi tinha uma beleza mais simples, Saul tinha uma beleza que o distinguia dos demais, e também o contraste no coração dos dois monarcas, porque Davi era um apaixonado por Deus e se arrependia com muita facilidade. Semelhanças entre os monarcas. Ambos cuidavam de animais da família, ambos foram escolhidos por Deus, ambos foram ungidos pelo mesmo profeta e ambos receberam o Espírito Santo. A fama de Davi, olha que referência maravilhosa, meus irmãos. Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavra, e de gentil presença. E por último, o Senhor é com ele. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. O livro de 1 Samuel finaliza dizendo que Saul e seus 3 filhos estão mortos e o trono está vazio. Assim finalizamos a história de todo o primeiro livro de Samuel. Chegamos finalmente ao capítulo 4, o último capítulo. O Deus de Israel, único e soberano Rei das nações. Meus irmãos, o que o livro de Samuel nos ensina de forma muito clara é que formas de governo podem mudar. Monarcas podem ser substituídos. Porém, existe um que não passa. Existe um que não morre. Existe um que é eterno e não muda. Este é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e é o mesmo eternamente. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 14, diz assim: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Olha só, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Vamos ver agora no Novo Testamento que esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, verso 31. Eis que em teu ventre conceberá, e dará à luz um filho, por-lhe-á o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia e glória a Deus. O nosso Senhor reinará para sempre. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu, permaneceu conosco até este momento. Você que não é inscrito, lhe faço um convite. Faça parte da nossa história,
fazendo parte do nosso canal. Inscreva-se. Quando você clicar aí no inscrever-se, vai aparecer um sininho. Aí você clica nesse sininho que todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, o YouTube já vai lhe avisar que está disponível um novo comentário. Faça também, meu irmão, um comentário aqui embaixo no nosso vídeo. Escreva de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual congregação. E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos e Deus vos abençoe.